Meus queridos companheiros, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos guarde em sua paz. O Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, vai nos contar que aquela tarde seria deveras especial. Era o mês de agosto. O mês de agosto naquela região, os dias são longos e a noite demora a cair. O céu ainda estava claro quando o mestre, acompanhado de João, Tiago Maior e Simão Pedro, subia ao Monte Tabor. Lá de cima, a vista maravilhosa. Podiam-se ver as cidades que circundavam o monte. A natureza era um convite à meditação. Acompanhado destes 3 homens, o meigo Rabi sobe o grande monte. E quando chegam ao acume, os apóstolos cansados recostaram debaixo de frondosas árvores e dormiram. Jesus não. Jesus aproveitaria aquela oportunidade com contato com a natureza para poder elevar o seu pensamento ainda mais ao alto, buscando as energias necessárias para as tarefas que ainda iria empreender na terra. Jesus, imerso na profunda oração, vai buscar no Pai as energias para as suas tarefas. A noite caiu sem preâmbulos. O dia terminou, quando de repente vozes começaram a ser escutadas naquele local. Os 3 apóstolos acordaram assustados e quando abriram seus olhos, ficaram espantados. Porque Jesus estava iluminado. As suas vestes resplandeciam em luzes, o seu rosto estava transfigurado, e diante dele 2 espíritos, Moisés e Elias, que voltaram da morte para poder dialogar com o meigo Rabi. Os 3, Tiago, João e Simão, ficaram em silêncio, observando aquele fato, aquele fenômeno. E logo que os 2 espíritos, da mesma forma que apareceu, desapareceram, Simão Pedro levantou-se, foi até Jesus e lhe disse: Mestre, não seria bom que nós passássemos toda a noite por aqui, construíssemos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Jesus ficou em silêncio. Nada disse ao apóstolo mais velho, Simão Pedro, quando de repente uma voz se fez escutar. Todos que ali estavam puderam entender as palavras que vinham do mais alto. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles passaram toda a noite ali reunidos em oração, e quando o dia começou a amanhecer, Jesus olhou com ternura para os 3 homens que ali estavam com ele e disse: agora é hora de retornarmos, porque aqueles que estão lá embaixo e que não tiveram condições de subir até aqui em cima, precisam do meu auxílio. Precisamos ir ao encontro deles para que eles possam receber
às glórias do meu Pai. Os apóstolos se entristeceram, porque o desejo era de permanecer ali junto com Jesus, sentindo aquelas vibrações harmoniosas que vivenciaram durante toda a madrugada. Em silêncio, o Mestre desce o monte, na sua profunda meditação. Quando os apóstolos, quebrando o silêncio que se fazia da natureza, logo vieram a redarguir. Rabi, dizem que antes que o Messias venha à terra, é necessário que Elias volte para preparar os caminhos. Jesus olhou para eles e lhes respondeu: em verdade eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram. E entre parênteses, na Bíblia Sagrada, está escrito: e os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista, porque João Batista era a reencarnação de Elias. Palavras nossas. Os apóstolos entreolharam-se e desceram então juntamente com Jesus. E enquanto eles faziam essa caminhada de volta, lá embaixo, no sopé do monte, aqueles outros que ali haviam ficado, os 9 apóstolos, estavam tanto quanto desesperados. Um pai havia levado o filho para que eles pudessem curar. O menino era epilético, babava sangue, estertorava no chão, e os seguidores de Jesus ficaram desesperados. Eles não sabiam o que fazer. O pai dizia que o menino, desde tenra idade, era tomado por um espírito que o fazia cair ora no fogo, ora na água, que o menino sofria muito e que não era ouvido falar que havia um homem que expulsava demônios, um homem que trazia cura àqueles que estavam doentes. E como Jesus ali não se encontrava, porque ele estava no Monte Tabor, os apóstolos que ali estavam, cada um à sua maneira, tentavam auxiliar. Podia-se escutar da boca de um deles, amedrontado e apavorado: afasta-te, Satanás. Era a voz de Judas Iscariotes, que desejava que aquele espírito pudesse sair do corpo do menino. Tadeu, ele dizia em alto e bom som: filho das trevas, semente de Beelzebul, por quem és? Abandona agora este menino, eu te ordeno. Decaído, imundo, gritava o outro apóstolo Bartolomeu: eu te exorto para que retornes às genas, de onde saiu e de onde não deverias ter saído. Eu te ordeno com todas as minhas forças. E à medida que cada um deles tentava expulsar o espírito que subjugava aquele jovem, as convulsões epiléticas se tornavam ainda maiores. O menino bradava em alta voz, rolava no chão, babava também sangue, e os curiosos que por ali passavam foram amontoando cada vez mais, porque as multidões sempre são assim, adoram ver a desgraça alheia. E ali eles estavam para ver o que os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, iriam fazer. Tiago menor, mais sensato,
começou a reflexionar: nós nada conseguiremos. Simão Zelote chamou seus companheiros e perguntou: onde está o nosso mestre? Será que ele não percebe que nós estamos precisando da sua presença entre nós? E quando eles estavam dialogando, para poderem analisar o que fariam com aquele menino naquelas condições, o pai do jovem viu que Jesus descia pela encosta do monte, um sorriso nos lábios. Era a esperança do pai aflito, que chegava naquele momento de grande angústia, de grande dor. E o pai deixou o menino caído no chão, no meio da multidão e dos apóstolos, e foi correndo encontrar-se com Jesus. E prostrando-se aos seus pés, ele foi logo dizendo: mestre, o meu filho tem um espírito imundo que se apossou dele. É o demônio, o Satanás. Ele tem trazido ao meu filho tantas dores e tantos sofrimentos. Ele cai na água, cai no fogo. Faze alguma coisa por ele. Jesus olhou com ternura para aquele pai que estava aflito, desejando auxiliar o filho, quando ele continuou caminhando em direção aos apóstolos. Os apóstolos, vendo o mestre, logo vieram também ao derredor. E o pai que acompanhava Jesus, olhando para os seguidores do mestre, lhe disse: eu trouxe meu filho para que os teus discípulos pudessem curar. Mas eles nada fizeram para ajudar o meu filho. Se podes fazer alguma coisa, auxilia-o. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, eu tudo farei para o teu filho. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Jesus então disse: traga o menino para mim. O pai não pensou duas vezes. Foi correndo em direção ao filho, o trouxe em seus braços fortes, acostumado a carregar o menino para aqui e para ali. E quando ele mostrou o menino para Jesus, o mestre estendeu a mão em direção ao menino e lhe disse: afasta-te dele, eu te ordeno. E no mesmo momento, o menino voltou à consciência objetiva, abriu seus olhos, deu um leve sorriso nos lábios, ainda deveria restabelecer as suas energias. O pai colocou no chão, ele foi em direção a Jesus, beijou as suas mãos em forma de agradecimento, e acompanhando o pai, eles voltaram para casa. Jesus havia naquela manhã curado mais uma criatura que necessitava, o endemoniado epilético. Logo que a multidão se dispersou e também pai e filho foram embora, os apóstolos, especialmente Judas Iscariotes, afoito, chegou perto de Jesus e lhe perguntou: mestre, tudo aquilo que tu nos ensinaste, nós fizemos, mas não conseguimos expulsar o demônio. O que mais poderíamos ter feito? E Jesus olhou com certa severidade, mas com muito amor, para aqueles que eram seus seguidores, e lhes ensinou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos suportarei?
Os apóstolos não entenderam bem o que Jesus queria ensinar. Entreolharam-se, questionando intimamente. E então o mestre disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, não conseguiste expulsar o espírito que atormentava aquele menino. Porque em verdade eu vos digo que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: passa daqui para ali, e ele passará. Os apóstolos, em silêncio, procuravam depreender aqueles ensinamentos que vinham de Jesus, e ele continuou: antes de tudo, é necessário que compreendamos que este espírito que acompanhava este jovem é um ser que perdeu o invólucro carnal. É um homem. E os homens, quando desencarnam, continuam sendo como foram, como são. Sendo enganados, muitas vezes permanecem no engano. Envoltos no mal, muitas vezes continuam e permanecem no mal. Outras vezes, envoltos pelo sentimento do amor, continuam vivenciando na verdadeira pátria, a pátria espiritual. Por essa razão, a boa nova, o meu evangelho, é um hino de amor e de perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, não pode sair coisa alguma se não se fizer jejum e oração. O jejum das paixões avassaladoras, que conseguem mitigar a sede daqueles que se entredevoram, e a oração, que nos liga com o mais alto para encontrarmos forças a fim de exercermos a nossa autoridade. Eu vos digo que se vós amardes a eles antes de o detestardes, com certeza conseguireis maravilhas. No leve ar daquele dia, os apóstolos reflexionavam sobre as palavras de Jesus. Era o grande ensinamento do Mestre para os seus seguidores e para todos nós. Este fato evangélico, que é uma das 27 curas de Jesus no Novo Testamento, foram narrados por 3 dos evangelistas: Mateus, Lucas e Marcos. E quando nós lemos as páginas sagradas da Bíblia, essa cura narrada pelos 3 evangelistas, nós observamos algumas diferenças no que diz respeito ao contexto delas. E ficamos a nos questionar: por que isso se deu? É porque cada um de nós contamos um fato, não como ele ocorreu, mas a forma que nós vemos. Quando nós passamos pela rua da nossa cidade e vemos um determinado fato, acontecimento, e chegamos em casa para narrar aos nossos familiares e amigos, o mesmo fato é contado pelas pessoas de maneiras diferentes. Cada um observará um detalhe diferente. E é por isso que muitas vezes existem as diferenças no Evangelho. Mas o mais importante é a essência. Porque a essência do ensinamento em todos eles há. Este texto evangélico, ele vai nos evidenciar um processo obsessivo, a influência dos espíritos em nossas vidas. Desde aquele tempo de Jesus,
as pessoas já acreditavam que os espíritos, ou seja, aqueles que já estavam mortos, podiam voltar para influenciar aqueles que estavam vivos. Com a diferença de que esses espíritos mortos que influenciavam eram chamados de demônios, Satanás, Belzebu. São nomes apenas para designar espíritos ignorantes do mal, espíritos que estão empedernidos nas suas convicções interiores. A doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, que nos orienta, que nos instrui, vai nos demonstrar que a obsessão é um fato que ocorre na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Na atualidade, nós podemos dizer que é um mal epidêmico, em que as criaturas vão se deixando envolver por estes seres que estão à nossa volta e a nos influenciar muito mais do que nós imaginamos, conforme a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o preclaro codificador, em O Livro dos Médiuns, ele vai nos dizer que existem diversos tipos de obsessão. E ele vai classificá-las em 3 tipos básicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E ele vai nos explicar nesta obra, de forma muito detalhada, o que seria cada uma delas. De um modo muito razoável, nós podemos dizer que as obsessões simples são aquelas influenciações que nós sofremos no nosso dia a dia. Todos nós sofremos, porque temos os nossos vícios e as nossas imperfeições. E acabamos por criar sintonia e afinidade com aqueles que têm os mesmos objetivos, os mesmos gostos que os nossos, procuram os mesmos ideais. Criamos então elo de ligação com esses seres que passam a influenciar na nossa vida. Essas obsessões, elas ocorrem na nossa existência por diversos fatores. São espíritos que são ligados a nós pelos elos do passado, que se sentem no direito de nos cobrar aquilo que nós fizemos para eles. Outras vezes essas obsessões surgem a partir das nossas escolhas do presente, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E eles se ligam a nós para sugar essas energias que emanamos ao nos utilizar do vício que escolhemos ter. Outras vezes as obsessões surgem para perseguir trabalhos que são realizados no bem. Dessa obsessão simples, podemos avançar para um estágio maior, que é a fascinação. A fascinação, ela traz consequências mais graves para a nossa vida, porque o espírito, ele começa a ter uma ligação mais profunda conosco, e nós passamos a ter a ilusão de que estamos agindo corretamente. Nós pensamos, nós fazemos coisas que muitas vezes são nos alertadas pelas pessoas à nossa volta, e nós continuamos a acreditar que estamos agindo corretamente. Estamos fascinados na nossa mente por aquele ser espiritual. E à medida que nós vamos nos deixando envolver pela fascinação, chegamos ao último estágio, que é a subjugação. O último estágio da obsessão. Quando nós perdemos a nossa consciência, de certa forma, porque será o Espírito quem agirá, quem falará por nós. Esse tipo de obsessão
é chamada no Evangelho de possessão. Mas esse termo foi modificado a partir da doutrina espírita, porque vamos compreender que o espírito não pode tomar posse do nosso corpo. Ele não entra no nosso corpo. Ele influencia o nosso espírito, que se torna subjugado a ele, agindo da maneira que ele deseja. Esses casos de subjugação, que são os mais graves, são muito difíceis de serem tratados. Mas para a criatura chegar ao ponto da subjugação, foi necessário que ela tivesse uma obsessão simples. Começasse degrau a degrau, da obsessão simples, passando pela fascinação, até chegar na subjugação. No caso do Evangelho que estamos estudando nesta noite, do menino endemoniado epilético, ele era subjugado. Ele estava sob a influência daquele espírito que fazia dele o que queria. Porque o próprio pai dizia que ele caía no fogo e caía na água. Ele babava sangue e estertorava no chão. Mas também podemos dizer que a cura desse jovem não foi apenas o afastamento do espírito que o atormentava, mas também de uma enfermidade que ele possuía, a epilepsia, que desde o tempo de Jesus já existia. Existem doenças que surgem na nossa vida em decorrência das influenciações espirituais, que vão exacerbar em nós aquela predisposição que nós já temos. Mas existem também enfermidades que surgem a partir das nossas escolhas interiores, que vão se revelar através das consequências, que são naturalmente as enfermidades da nossa vida. Nós não podemos tomar ao pé da letra o ensinamento, dizendo que toda doença é influência espiritual, porque nós estaremos incorrendo em erro. Mas no quadro específico desse jovem, nós temos um quadro patológico, a enfermidade, a epilepsia, e temos um quadro espiritual, que é a influência do espírito, que aproveitava a predisposição do menino para poder atuar. Jesus, ele descia do monte, e ao ver o pai aflito, rogando-lhe auxílio, ele estende a sua mão para poder ajudar. Segundo os dados estatísticos do Ministério da Saúde, hoje no Brasil, 2% da população sofre de epilepsia. A epilepsia é uma doença que vem sido estudada por juntas médicas especializadas para ser compreendida, mas ainda não se encontraram grandes respostas a respeito dessa enfermidade. A doutrina espírita, pelos benfeitores espirituais, vão nos dizer que na maioria dos casos de epilepsia, a maioria, não todos, existe também a questão espiritual. Há também a influência de algum espírito que, acoplado à mente daquele ser enfermo, também atua. As pessoas epiléticas geralmente vão apresentar a doença através de convulsões, que são espasmos, quedas, desmaios, e requer cuidados muito especiais. Quando nós estivermos perto de alguém que sofra uma convulsão epilética, nós precisamos ter atenção com alguns pontos muito importantes.
O primeiro deles é observarmos o tempo da convulsão. Se por mais de 5 minutos aquela pessoa continua tendo a convulsão epilética, nós temos que imediatamente chamar uma ambulância. Nós não devemos tomar atitude nenhuma. Devemos chamar as pessoas que são responsáveis por esse tipo de atendimento. Porque geralmente duram poucos minutos a crise epilética. Se demorar muito, deveremos chamar. E se por acaso se repetir várias vezes, muitas vezes a crise é pequena, mas ela vai se repetindo uma atrás da outra. Nós precisamos também chamar a ambulância para o atendimento. Quando houver a crise epilética ao nosso lado, nunca devemos movimentar a pessoa, a não ser se ela estiver perto de algum local que vai trazer danos para o seu corpo físico, como objetos pontiagudos, cortantes. Então nós arredamos a pessoa. Mas se está no local liso, não devemos colocar a mão nela. Não devemos acordar, chamar a pessoa, deixar que a crise aconteça. Para que quando a convulsão passar, nós possamos auxiliar aquela pessoa a voltar à estabilidade. Tranquilizá-la, conversar com ela, nunca colocar nada entre os seus dentes, dentro da sua boca, nem mãos, nem objetos. Deixar que a pessoa tenha a convulsão. Esses são alguns dados muito básicos que nos são trazidos pela Organização Mundial de Saúde para que nós lidemos bem com essa situação. Nunca entrar em pavor. Porque às vezes, quando a pessoa está tendo uma convulsão, as pessoas ficam tão apavoradas ao seu lado que causam mais transtornos do que aquela que está tendo a sua crise. E nós que somos espíritas, temos aliado o recurso espiritual, a oração, o passe magnético, que não é o passe de imposição de mãos. É o passe da oração mental. Envolvermos aquela pessoa em vibrações positivas. Porque se nós impomos a mão sobre ela, a nossa energia será passada com muito mais vigor e poderá piorar ainda mais a crise. Nós vamos envolvê-la em ternura, pedindo a espiritualidade para que possa auxiliar. Mas nunca devemos cair no absurdo de achar que os recursos espirituais somente vão auxiliar. Quando surge na vida da pessoa o quadro epilético, ela deve procurar o auxílio médico. A medicina existe para nos ajudar. E se desejar, se a pessoa acredita, se ela quer o auxílio espiritual, vai ser uma terapia complementar. Mesmo se aquela pessoa sofre de epilepsia e tem influenciação espiritual, e na casa espírita o espírito é atendido e consegue então o tratamento espiritual, ele se afasta da pessoa e ela não tem mais crises de epilepsia, cabe ao médico suspender os medicamentos. Nunca a casa espírita, os médiuns ou quem quer que seja. Cabe aos facultativos fazer este trabalho. A nós cabe-nos apenas o auxílio, porque Jesus nos ensinou que devemos estender a mão a todos aqueles que necessitam. Quando ele restituiu a saúde ao jovem lunático, ele então vai demonstrar a sua autoridade espiritual. Ele vai conseguir demover o espírito da perseguição atroz para com a sua vítima, o jovem,
e vai também restituir a saúde àquele menino que necessitava. Mas o importante é nós notarmos que muitas vezes na nossa vida, ao buscarmos este auxílio, não recebemos a cura. Nem todas as pessoas são curadas quando buscam o recurso espiritual. E por que isso se dá? Porque muitas vezes a enfermidade na nossa vida é uma bênção. É uma oportunidade de redenção. Quantas pessoas escutamos dizer que tem cirrose? Ah, se não fosse essa doença, eu deveria até cair. Para ela, a doença é uma oportunidade de reflexão e para que não caia ainda mais no fundo do poço. Se ficar curada, vai voltar ao vício. Para ela é uma bênção. E Jesus sabia perfeitamente da necessidade de cada um de nós. Ele sabe perfeitamente a necessidade de cada um de nós. E é por isso que muitas vezes quando nós buscamos, não encontramos a forma que nós desejamos, mas a forma que nós merecemos. André Luiz, no livro No Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos narrar, e está no livro A Cura Real, uma experiência muito interessante, em que ele, o benfeitor, participou juntamente com Calderaro, o seu instrutor espiritual. Eles vieram visitar na terra um jovem chamado Marcelo, que tinha crises de epilepsia. André Luiz ficou condoído ao ver aquele menino. Parecia ser, na linguagem simbólica, é claro, aquele menino que Jesus havia curado, tão jovem, que estertorava no chão, babava, chamava a atenção das pessoas. A crise ocorria lá em casa, ocorria na escola, ocorria na rua, às vezes sozinho. A família tinha medo de deixar o menino andar na cidade. E condoído, ele começa a questionar interiormente por que Marcelo passava por aquela experiência. Os benfeitores haviam vindo à terra para poder minorar as suas dores, não para curá-lo. E então, Calderaro vai explicar para André Luiz que Marcelo, na sua encarnação anterior, ele havia sido uma pessoa que abusou das paixões e do excesso de autoridade. E quando desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual por aqueles seres que ele havia utilizado mal da autoridade, que não perdoaram, que cultivaram no coração o ódio, o rancor, a mágoa, a ira. E esses espíritos, que eram em grande quantidade, logo que Marcelo, na encarnação anterior, desencarnou, o levaram para uma região dolorosa, de muito sofrimento. E ali, eles ficaram com ele durante muitos anos. E o espírito, Marcelo, ele foi entrando no processo de culpa, de remorso, muito grande, por causa das suas atitudes cometidas naquela encarnação. E ele começa a elaborar dentro de si tormentos inenarráveis. Até que, por misericórdia divina, depois de haver colhido a semeadura feita no mundo espiritual, ele vai ter uma nova oportunidade de se reencarnar. E quando ele se reencarna, ele elabora para o novo corpo físico, através da sua mente, essa doença, a epilepsia, que vai aparecer nas disfunções do seu cérebro. Mas o mais interessante é que as crises se davam
por causa das influenciações espirituais. E Calderaro vai explicar para André Luiz que no caso de Marcelo, nós não podemos generalizar. No caso de Marcelo, do livro No Mundo Maior, quando as entidades vinham na direção dele, ele encarnado conseguia vê-las, ele estertorava de medo. A crise se dava por causa do medo. Porque inconscientemente ele se lembrava no mundo espiritual, quando estava nas mãos daqueles espíritos. Então ele se debatia no chão com medo do que aquelas entidades podiam fazer com ele agora encarnado. As crises na vida dele começou quando ele tinha 14 anos de idade. E Calderaro disse para André Luiz que era a oportunidade para que aquele espírito pudesse encontrar a sua redenção. E por isto não iriam curá-lo, iriam ajudá-lo a enfrentar aquelas dificuldades. Mas a cura do jovem endemoniado do Evangelho, algo que também que nos chamará a atenção, é a postura do pai daquele jovem. Porque ele manteve sereno e calmo. Imaginemos um pai que leva o filho para ser tratado no hospital, ou leve o filho a um tratamento espiritual, e quando o médico, o médium, ou aquele que vai auxiliar, vai tratar, o menino, ao invés de melhorar, piora. A primeira atitude do pai geralmente é brigar, é esbravejar, é ir contra, pois afinal é o filho que está sofrendo. Mas aquele pai, diante da situação vivenciada com os apóstolos, ele continua calmo e sereno. Ele tem a esperança de que seu filho vai receber o socorro. É um exemplo para nós que somos familiares de alguém que tenha qualquer tipo de enfermidade. Porque muitas vezes nós entramos em desequilíbrio. Nós perdemos a nossa paciência. Nós começamos a entrar numa situação, às vezes, até mais difícil que a do doente. E quantas pessoas, quando cuidam de pessoas com estado terminal, familiares, elas dizem assim: estou orando a Deus para que leve em paz o meu familiar. Na verdade, não quer que leve o familiar, quer se ver livre do familiar, porque já está cansado. Está cansado de cuidar. Então é preciso nós reavaliarmos a nossa postura diante daqueles que sofrem ao nosso lado, para que nós cuidemos com amor. Porque se aquela pessoa foi colocada ao nosso lado e o acaso não existe, é para que nós passemos por aquelas experiências, auxiliando, ajudando. E o pai fez isto com muito amor. Ele se dedicava ao filho. Imaginemos a época de Jesus. Hoje a doença já é pouco estudada e conhecida. E aquela época? Era um desespero ao ver o filho ali naquela situação mórbida. Mas ele continua altaneiro. Os apóstolos se desesperaram. Os apóstolos, quando viram que tudo que faziam não dava certo, eles começaram a questionar onde estava Jesus, que não chegava. Mas está ali o Pai, dando exemplo para eles e também para nós. Nessa passagem evangélica, nós percebemos de forma muito nítida, acoplado à doença, a influenciação espiritual, conforme nós dissemos. E o espírito ardiloso, ele influenciava de tal modo o menino e o explorava com as suas investidas, que ele fazia o menino sofrer, caindo no fogo e caindo na água, sofrendo queimaduras
e também sofrendo processos de afogamento. Porque os espíritos, eles agem na nossa vida conforme lhes aprouver, a partir do momento em que nós damos para eles abertura para isso. Naturalmente, aquele jovem tinha compromissos do passado para com ele, e por isso era permitido que tudo isso acontecesse. Mas também era um convite para que a família, no caso o pai, ele, enquanto estava em estado consciente e objetivo, pudesse avaliar a sua estrutura de vida, as suas escolhas. Mas, simbolicamente, nós podemos dizer que cair na água e cair no fogo tem um significado mais profundo. Cair na água e cair no fogo no Evangelho vai nos trazer lições para o nosso viver. Cair na água significa passar por vários ciclos reencarnatórios. A água tem significado de vida no Evangelho. É quando o espírito tem a oportunidade de passar por sucessivas experiências reencarnatórias. E isso é algo constatado pela ciência, porque descobriu-se que nós somos formados de uma célula gelatinosa, de uma célula aquosa. Os dois gametas, masculino e feminino, quando se encontram, o espermatozoide com o óvulo, e o óvulo é fecundado, formando o ovo, ali nós vamos ter um quanto de energia que vai viajar até o útero, e no útero da mãe, esse ovo vai se desenvolver até se transformar num feto, e ele vai viver na água, no líquido amniótico, vai se alimentar daquilo, vai se desenvolver até chegar o momento do nascimento. E o nosso corpo físico, já constatado pela ciência, é constituído mais por água do que qualquer outro elemento químico. Então nós vamos perceber que nas palavras de Jesus, simbolicamente, esse cair na água é ter essas diversas experiências reencarnatórias. Mas e o cair no fogo? O que significa? O cair no fogo é quando nós nos depuramos. O fogo queima, o fogo purifica, o fogo transforma. Cair no fogo significa a nossa transformação interior. Quando nós verdadeiramente trabalhamos intimamente para extirpar da nossa vida aquilo que não é conveniente, que está contrário às leis divinas, e trabalhamos as questões verdadeiras, as leis divinas dentro de nós. Durante muito tempo, acreditou-se que quando a criatura desencarnava ou morria, ela ia para o céu ou para o inferno, por causa das suas atitudes. Acreditava-se que o céu era aquele local de delícias, onde a pessoa comia uvas, deitava no seu divã, escutava as harpas tocando, era a ociosidade, o paraíso. E o inferno era um local de eterno sofrimento. O imenso tacho de azeite quente, onde a criatura era jogada ali, o Satanás com seu tridente, fazendo maiores dores e sofrimentos. Com Allan Kardec, esse mito vai cair, porque o Espírito de verdade vai demonstrar que o céu e o inferno não são locais fechados, são experiências conscienciais. É aquilo que nós estamos vivendo por dentro. Neste exato momento aqui reunidos,
nós estamos vivendo o céu ou o inferno. Muitos estamos aqui, mas não estamos aqui. Muitos estamos aqui assentados e estamos pensando assim: o que vou fazer quando sair daqui? A que horas o orador vai parar de falar? Vivenciando o inferno íntimo, ao invés de aproveitar a oportunidade de nesse momento comungar com o mais alto, aproveitando as vibrações que aqui emanam para vivenciar o céu. E assim na nossa vida diária, muitos estão aguardando o céu e o inferno do outro lado da vida, mas estão vivenciando a todo momento as circunstâncias aqui na Terra. Cair no fogo e na água também tem essa conotação de viver no céu ou no inferno, de estarmos numa situação ou em outra, conforme as nossas escolhas, conforme os nossos direcionamentos. E muitas vezes, quando nos são apresentadas essas pessoas sofrendo, nós ficamos como os apóstolos, sem saber o que fazermos. Ficamos desesperados, ficamos questionando onde está Jesus, que não chega, onde está Deus, que não tem misericórdia dessa família, que sofre tanto. E para nós, temos a resposta do Mestre, que vai dizer também aos seus apóstolos naquele dia: ó raça incrédula e depravada, perversa, até quando ficarei convosco? Jesus vem dizer da importância de nós crermos em nós mesmos. Em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirias mover montanhas. E direi a este monte: passa daqui para ali, e ele passaria. É claro que Jesus não se referia aos montes que nós vemos nas estradas, mas as montanhas, os obstáculos interiores, que podem ser movidos pela nossa fé. Mas o que é a fé? Será somente a crença? Será apenas acreditarmos que Deus existe? Frequentarmos o templo religioso, a igreja, o templo, a casa espírita? Será apenas fazermos uma tarefa? Estudarmos o Evangelho? Será que ter fé é isso? É certo que não. Ter fé é saber, ter convicção. Há uma grande diferença entre crer e saber. Quem crê hoje pode não crer amanhã. Quantas coisas nós criamos e hoje já não cremos mais. E quantas coisas nós cremos hoje e amanhã não creremos. Mas quando nós sabemos, levamos conosco para a eternidade. Quem sabe não se desespera, porque entende que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Quem sabe não aplaude o sofrimento, mas quando ele chega, passa por ele com resignação. Entende que é uma oportunidade para o seu erguimento. E à medida que nós vamos desenvolver essa fé no nosso interior, nós vamos descobrindo que é preciso fazer algo, porque ela sem obras é morta em si mesma. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E os apóstolos precisavam ainda descobrir essa força interna dentro deles, de poder fazer tudo aquilo que Jesus fazia e muito mais, como realmente ocorrera. Porque depois, quando os apóstolos acordaram para a vida, se descobriram, eles passaram também a realizar maravilhas. Eles também passaram a curar, a expulsar demônios, a levantar paralíticos, conforme nos conta os Atos dos Apóstolos. Mas para isso foi necessário eles viajarem para dentro de si mesmos, confiarem e entenderem que nem todos aqueles que nos procuram vão receber da forma que eles desejam. É preciso fazer a nossa parte
estender a mão dentro das nossas possibilidades. Mas os recursos maiores da divindade virão para aquele ser, de acordo com a fé, com o merecimento e com a vontade de cada um. Além do que, nas influenciações espirituais, nós temos a escolha do ser espiritual, que também precisa ser respeitada. Nós não mudamos a ninguém, nem encarnados e nem desencarnados. Nós mudamos-nos pela nossa transformação interior. Mas a mudança é de cada um. Nós não podemos mudar os outros. E Jesus, ele sabia respeitar isso. No endemoniado epilético, ele afasta aquele espírito do jovem, porque naturalmente na sua visão espiritual ele percebia que era um momento e que aquele espírito seria atendido no mundo espiritual. Mas em uma outra cura de Jesus na sinagoga em Cafarnaum, quando foi apresentado o endemoniado, ele afastou o espírito daquele homem que ficou curado, mas o espírito entrou para a multidão que ali se encontrava. Porque aquele espírito ainda não havia descoberto no seu interior as verdades da vida. Ele não quis, e Jesus respeitou, porque Jesus respeita a todos nós. E é preciso que nós respeitemos também aqueles que estão à nossa volta. Então é necessário que na nossa vida nós possamos desenvolver essa fé pura e verdadeira, que é a fé raciocinada, e entendermos o que Deus quer de nós, o que nós estamos oferecendo à vida, o que a vida quer de nós, para que nós possamos a cada dia aproveitarmos todas as oportunidades que sigam no nosso caminho, na nossa estrada, a fim de podermos encontrar essa nossa plenitude. A evolução necessária ao nosso espírito, a perfeição que não é absoluta, mas é a relativa, aquela para a qual nós fomos criados. No livro A Cura Real, este livro que estamos lançando na 3ª Semana Espírita do Vale de Jequitinhonha, Friedschein, ele tomou das 27 curas de Jesus e fez uma análise espiritual, espírita, a respeito delas, precedida de comentários do nosso companheiro Charles. E essa cura do endemoniado epilético, que nos traz muitas outras reflexões, foi trabalhada pelo Fritz numa mensagem chamada Doenças e Obsessões. Por Charles, na mensagem Cair no Fogo e Cair na Água. E para nós finalizarmos a nossa participação nessa noite, nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão uma mensagem que foi recebida de maneira intuitiva pelo Charles, através do Espírito Maria Dolores, aquela que, quando encarnada, foi uma poetisa, que no mundo espiritual continua a trazer a sua arte, agora divulgando o Evangelho de Jesus. E ela escreve: Obsessões e cura. Sob os pés do Tabor, a turba clamava pelas mãos do amor. Uma incrédula e depravada multidão assistia uma criatura debater-se no chão. Sob os brados de Tadeu, Judas e o zelote Simão, ocorriam as crises do menino epilético, a assustar aos aldeões, fariseus, pescadores e céticos. Era o sofrimento de alguém que ora caía no fogo, ora caía na água, pela vingança de um espírito tosco e investida desalmada. E Jesus é procurado por um pai que não cansava de lutar. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não lograram curar.
O mestre requisita o menino em terno atendimento. É trazido pelo caminho entre crises de sofrimento. Ora na consciência de fogo, ora no corpo estupor, era a sina de um filho único que amargava no eito da dor. Mas tudo tornou-se harmonia quando Jesus conjurou, rompendo naquele dia o ódio que o tempo guardou. Despertou-se o menino, curado nos braços do mestre, enquanto o algoz recebia os cuidados das hostes celestes. Então alguém perguntou: por que não podemos curar? A fé, fruto do amor, não basta somente orar. É preciso caridade, firmeza e entendimento. É o jejuar da alma que alivia o sofrimento. Maria Dolores. Que Jesus, o médico das nossas almas, Ele possa nos envolver em suas vibrações de amor e paz, fortalecendo-nos na nossa caminhada e nos favorecendo